ler um texto da palavra de Deus, irmãos, que, na verdade, né, esse texto enquadra, em primeira mão, toda a liderança, todo pastor, toda pessoa que é incumbida de trazer a palavra de Deus, que se encontra em Tiago 3, a partir do verso 2, até o versículo de número 8. Esse será o texto da meditação nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tiago, capítulo 3, do verso 2 até o verso de número 8. Enquanto os irmãos procuram, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nenhuma dignidade há em mim, Senhor, nenhum merecimento. Se o Senhor olhar para mim sem olhar para Cristo primeiro, o Senhor só vai ver pecado, perdição, maldade. Mas pela tua infinita graça e misericórdia, o meu pedido é que o teu Espírito, ó Deus, possa me capacitar para levar a tua palavra com simplicidade, mansidão, humildade, para a honra, para a glória, para louvor e adoração do teu santo nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2 até o verso de número 8. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a partir do verso 1, só para constatar que sobre aqueles que pregam há um julgamento mais rigoroso. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, e para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro ou do motorista, tanto faz. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, Tiago escreve essa epístola e os irmãos aqui aos quais Tiago escreve, a igreja que está dispersa, né, nas 12 tribos, nós podemos ver isso no capítulo 1, parece que esses irmãos eles tinham um problema muito sério, muito grave com a língua, com a boca, né, com aquilo que estava no coração. Porque Tiago começa a sua carta, no capítulo 1, a partir do verso 19, ele diz assim: olha, vocês sejam ávidos, rápidos para ouvir. Vocês sejam tardios no falar. E muito mais tardios em se irar. Tiago fala também, no capítulo de número 4, versículo 11, ele diz: olha, vocês não falem mal uns dos outros. Ele também fala, no capítulo 2, sobre a língua, no verso de número 16, se não me falha a memória, que a gente não deve
né, julgar outro irmão. Então, tudo indica que os irmãos que Tiago escreve estavam tendo seríssimos problemas com a língua. E aqui, irmãos, é a passagem da Bíblia, de toda a Bíblia, aonde há mais figuras de linguagem para mostrar o quão perigoso, o quão terrível é a língua. Aqui há uma série de ilustrações para mostrar o poder destrutivo que a língua tem. Muitas pessoas pensam que bomba nuclear é perigoso, uma arma, uma 12, né, uma pistola, seja lá o que for, é perigoso, mas eu quero dizer, irmãos, que a língua é muito pior do que tudo isso. Então, irmãos, diante disso, no versículo de número 2, nós já recebemos logo, né, de presente de Tiago, ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está se incluindo no meio, Tiago, quando ele diz todos tropeçamos em muitas coisas. Sim, Tiago está se colocando no meio, né? Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. O Tiago, o apóstolo, ele já tinha morrido, né, sido decapitado por Herodes, lá no capítulo 12 de Atos. Mas aqui, o meio-irmão de Jesus, conhecido como joelho de camelo, de tanto que ele orava, ele diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém consegue refrear a língua, é um varão perfeito e domina todo o corpo. Então, ele apresenta a verdade de que todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, tropeçam em muitas coisas. Inclusive, ele se coloca no meio, todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aí ele prossegue dizendo, alguém não tropeçar no falar, se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito. É óbvio que não é, porque todos nós tropeçamos em diversas coisas, sobretudo na língua. Irmãos, quando eu me deparei com esse texto, lendo a palavra de Deus, aqui, a primeira lição que me veio à memória é que esse texto nos coloca de joelhos e nos ensina, em primeira instância, a humildade, a mansidão, a paciência e a ser misericordioso, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, enquanto mais a gente fechar a boca, enquanto mais a gente falar menos, enquanto mais a gente fica mudo diante das situações, melhor para a gente é. Menos a gente tropeça e menos a gente erra. Essa é a lição que Tiago quer ensinar. Ele prossegue dizendo, irmãos, o verso 3 e o verso 7 e o verso 4, ele diz assim, a partir do 3, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Olha, a primeira ilustração que ele usa, colocar freio num cavalo. Se coloca na boca do cavalo um freio, Tiago, né? Na época de Tiago, não existia a tecnologia que existia hoje, mas sempre existiu o cavalo, né? Desde a criação. E o cavalo é um animal extremamente forte, veloz, rápido, mas Tiago está dizendo que o ser humano consegue dominar o cavalo colocando ali freios na boca dele para cortar, né? A pessoa monta, coloca o freio e dirige o cavalo para onde quiser. Um animal forte, né? O cavalo, se um cavalo passar por cima da pessoa, der um coice, meu Deus do céu, é capaz de quebrar a perna, quebrar braço, quebrar a costela, né? Mas se a gente dominar ele e botar freio na boca dele, a gente guia ele para onde a gente quiser. A primeira ilustração que Tiago usa é isso. A segunda, irmãos, ilustração que ele usa, que era muito comum no tempo dele, está no verso 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos e ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde o motorista, o timoneiro, em outras passagens, em outras traduções, diz outras coisas, mas o guia coloca ele para onde ele quiser. A direção é bem pequenininha, né, irmãos,
do navio. O navio é gigante, é imenso, né? O Titanic, se a gente vê outros navios, por exemplo, os Estados Unidos têm pelo menos 6 navios de guerra que têm 120 metros de comprimento, mas a direção ali é bem pequenininha, né? E aquela direção, ela dirige para onde ali o motorista quer, o piloto quer. Por mais que o navio seja grande, ele é dirigido por um pequeno leme. É colocado para onde você quiser. Isso vale para moto, isso vale para carro, isso vale para avião, para helicóptero e para qualquer outra coisa. Pode ser grande como for, mas ele é dirigido por uma pequena coisa. Tiago está trazendo essa segunda observação. Olhe os navios, eles são grandes, mas eles são dirigidos por um pequeno leme. Aí ele continua no versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. Então, Tiago aqui faz um apanhado do Gênesis, da criação de Deus. Veja que Tiago diz toda espécie de feras. Ele olha e diz, olha, um leão, o ser humano doma. Um leão, o ser humano doma. Né? Um animal forte, né? Resistente, veloz, perigosíssimo, forte demais, mas o ser humano doma. O ser humano doma um rinoceronte, o ser humano doma uma girafa, né? Doma um elefante, o ser humano doma todas as feras do campo. Tiago prossegue, até as aves, os seres humanos conseguem domar. As aves, seja ela qual for, a gente faz a armadilha e pega as aves, né? Tem armadilha para tudo, os répteis, os seres marinhos, com a tecnologia atual, as pessoas conseguem prender baleias, conseguem prender tubarões, grandes peixes, ou seja, tudo que Deus estabeleceu, que o homem governaria a criação, continua mesmo após a queda. O homem domina a criação, pode ser que animal for, o homem consegue domar. Gorila, leão, urso, hipopótamo, imagine aí uma baleia, o ser humano consegue dominar. Ele consegue. Mas aí, meus irmãos, chega no versículo de número 8, ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, veja como a linguagem de Tiago aqui é tão forte, que a língua, além dela ser cheia de veneno, ela também tem um verso de número 5, né, que ele diz que é um pequeno órgão, né, que incendeia, se gaba das grandes coisas, né? O verso 6 é um mundo de iniquidade. A língua, irmãos, é terrível. Nós podemos ver, durante a leitura bíblica, por exemplo, em Êxodo 5, versículo 2, quando Moisés vai falar ali com Faraó para libertar o povo do Egito, né? Faraó olha, aí diz, quem é o Senhor? A Moisés. Olha a soberba dele. Quem é esse Deus? Que eu vou obedecer a ele. Diz isso para a sua ruína, para a sua desgraça, para a sua queda e para a sua vergonha. Golias, né, em 1 Samuel, também estava lá se gabando, porque era forte, porque era gigante, estava tocando terror, tanto no exército de Israel, também como no rei Saul, e no povo de Deus, e estava lá se gabando, traga alguém para lutar comigo, eu quero um homem que lute comigo, e se eu vencer, vocês ficam escravos de mim, e se eu perder, é que os filisteus ficam escravos de mim, né? Ele disse isso para a própria ruína, porque Davi, usado por Deus, vai ali e mata ele, porque ele estava se gabando com um pequeno órgão do corpo dele, a língua. Ele ali é derrotado, porque estava se gabando, se vangloriando. Terceiro lugar, irmãos, que nós podemos ver, é Senaqueribe, um rei que vinha ali atropelando todo mundo,
mandou uma carta para Ezequias, se não me falha a memória, e ele diz, olha, a gente vai chegar aí e vai invadir geral, vai colocar todo mundo em cativeiro, e acabou-se a história. Eu quero ver quem vai impedir. O rei chega, se ajoelha num templo, apresenta a carta a Deus, Deus diz, olha, se preocupe não, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Deus enviou só um anjo, matou 185 mil. 2 Reis 17. O versículo 33 até o versículo 35, além de ele, por causa da soberba dele e da fala dele, além de ele ter sido derrotado, humilhado, ele quando chega no templo do Deus dele, os próprios filhos dele matam ele. Porque ele estava se gabando, se vangloriando, com a língua, mostrando a sua soberba. Porque, na verdade, a língua, ela só revela o que está no coração. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. A língua tem um poder de destruição terrível. De destruir famílias, de destruir nações, de destruir pessoas, de destruir reputações. E irmãos, às vezes eu digo, meu Deus do céu, como é que pode a gente ter um pequeno órgão desse, com um poder tão destrutivo, né? A gente acrescenta em toda a história, e diminui, distorce, e faz, e bota um ponto, acrescenta um negócio, e vai, e todos nós se tornamos autores de ficção. É complicado, irmãos. É, como diz no verso 8, não temos capacidade de domar a língua. Ela é cheia de veneno mortífero. Irmãos, o veneno da cobra, né, que é um animal extremamente perigoso, por exemplo, a cobra coral, se ela morder alguém, ela mata só aquela pessoa. Mas com uma palavra a gente pode botar trazer uma confusão e matar, destruir famílias. Famílias foram destruídas por causa de palavras. Aí eu sou macho, eu vou dizer aqui quem é que manda, né? Como é que funciona? Fulano disse isso, foi? Deixa comigo. Vamos lá, nós vamos resolver agora, né? A cobra só mata um, mas a língua ela tem poder de destruir até mesmo uma nação. É veneno mortífero, mal incontido, carregado, um mundo de iniquidade, verso 6. É como uma faísquinha que incendeia um grande bosque. Essa semana, irmãos, eu passei para pegar algumas coisas trabalhando, e uma pessoa disse assim para mim, olhou para uma casa e disse, Salomão, o que é que tu acha disso aqui? E aqui eu já estava meditando nesse texto, né? Disse, rapaz, eu não tenho nenhuma opinião a dar, não. Sobre nada de ninguém. Quem sou eu? O dinheiro é da pessoa, ela trabalhou, ela faz o que ela bem entender. O que é que eu tenho a ver com isso? Está dando opinião nas coisas dos outros, na casa dos outros. Quem sou eu? Tem que aprender a domar a língua, irmãos. E, diante disso, aqui eu queria tirar algumas lições muito sérias, irmãos, por causa do tempo. Eu serei muito breve, né? Bem devocional. Algumas coisas que a gente aprende aqui nesse texto. Em primeiro lugar, irmãos, guarde sua língua, assim como eu tenho que guardar a minha, porque nós tropeçamos em muitas coisas. Enquanto menos a gente falar, menos a gente vai errar. A primeira coisa que nós devemos entender, nós tropeçamos em muitas coisas, por isso, enquanto mais calado a gente viver, melhor é. Se Tiago, que era meio irmão de Jesus, andou com Jesus, viveu com Jesus, recebeu uma porção do Espírito Santo, escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, todos nós tropeçamos. Aí eu olhei para o espelho e disse, meu Deus, o que vai ser de mim?
Quando eu olhei para o meu passado, eu vi, né, o veneno mortífero, quando eu tinha raiva de uma pessoa, quando eu guardava mágoa, quando eu guardava rancor, e aquela pessoa ali errava, né, ali eu já estava, né, engatilhado para pipocar mesmo. Veneno mortífero, revelando tudo que tinha no meu coração. Quanto mais a gente domar a língua, ficar quieto na nossa, melhor é, porque nós tropeçamos em muitas coisas. Segundo, irmãos, nós devemos usar a nossa língua, em primeiro lugar, para pregar o Evangelho. Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Aí a gente quer usar a língua para falar do vizinho, da casa, da moto, do cabelo, ao invés de usar para pregar o Evangelho. Rapaz, vou pregar o Evangelho. A gente deve pregar o Evangelho, usar o que Deus nos deu para pregar o Evangelho, ao invés de estar olhando para a vida do outro. Segundo, a gente deve usar mais a nossa boca, irmãos, a nossa língua, para adorar a Deus, louvar a Deus, acordar de manhã, pegue sua harpa, hinário cristão, né? A Igreja Batista é cantor cristão, pegue a harpa e louve o Senhor. Toda criatura que tem fôlego, louve ao Senhor, é o que ensina a palavra de Deus. Aí às vezes a gente já acorda murmurando, acorda já se maldizendo, ao invés de acordar louvando o Senhor. Terceiro lugar, irmãos, que nós podemos ainda aprender aqui somente no verso 2. Se não for, irmãos, para edificar, se não for para ensinar, se a pessoa não tem certeza se o que ela vai falar é verdade, né, não falem. Às vezes a gente não tem certeza de uma coisa e fala. Não, irmãos. A gente tem que fazer, antes da gente falar, a gente tem que fazer uma análise. Primeiro, é verdade ou é mentira essa história? Segundo lugar, o que eu vou dizer vai edificar, acrescentar. Terceiro, será que é a hora certa, é o momento certo, é a ocasião certa? Se não, fique quieto, fique na sua. A gente tem que ter, né, um padrão de uma peneira muito fina para poder estar falando, porque a gente fala muito e ouve pouco. E isso é a ruína de muitas pessoas. Em terceiro lugar, irmãos, a gente se gaba, não é isso? É o que está aí no verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Aí, às vezes eu fico olhando, meu Deus, se gabar de quê, meu pai? Se gabar de quê? Mas a gente se gaba, né? Se faz um gol bonito, se gaba. Se a gente prega um sermão bem elaborado, né? E a internet está aí para isso, aplaudir e tudo mais, não sei o que, a gente se gaba. Né? A igreja está cheia, a gente se gaba. Eu sei me vestir, a gente se gaba. Imagina só, né? A língua revela tudo. Irmãos, essa noite eu fui dormir mais ou menos assim, 1h30 da manhã, um irmão, né, um amigo meu de João Pessoa, eu liguei para ele e ele me começou a fazer uma série de perguntas, como se fosse assim, pedindo uma aula. E eu disse a ele, no que eu estudei, irmão, o que mais me fascinou foi a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Jesus viu os maiores absurdos que a gente pode imaginar, irmãos. Ou você acha que na geração dele era tudo, era bom? Como era? Era tão boa que crucificou ele. A geração de Jesus era tão boa, né? Maravilhosa, gloriosa, né? Matou ele. Aí eu fico pensando, Jesus, vendo os maiores absurdos, mas Jesus ficava quieto. Jesus não estava falando. É verdade ou é mentira? Jesus andava calado. Tem um episódio na Bíblia, irmãos, que, assim, quando eu comecei a meditar nesse texto,
eu fiquei assim, em choque. João 8, uma mulher pega em adultério, os religiosos levam ela ali diante de Jesus, e Jesus fica escrevendo no chão, né? E os religiosos dizendo, e aí Jesus? E ele lá na dele, não falou nada, ficou na dele. E eles instigando Jesus, instigando Jesus, instigando Jesus, instigando Jesus, instigando. Até que Jesus disse, ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Envergonhou todo mundo, né? Jesus, eu fico imaginando Jesus com 5 anos de idade, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até os 30, calado, vendo os maiores absurdos, e na dele. Aí a gente quer dar pitaco em tudo. Porque eu fico pensando, meu Deus do céu, se o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo que se fez carne, se esvaziou, como foi louvado aqui, lido aqui, andava calado, andava na dele, sem falar de ninguém. Por que é que a gente tem essa sanha, né? E esse fetiche de estar falando de tudo, toda hora, de todo mundo, meu Deus? Que negócio é esse? Por quê? Que vontade de difamar, de magoar, de ferir, de atingir, de destruir reputação é essa, meu Deus? Se o Rei da Glória poderia fazer tudo isso, mas andava só na dele. Jesus só falava quando ele era instigado. Agora, quando ele era instigado, aí ele falava. A não ser, meu irmão, Jesus andava na dele. Jesus andava na dele. Irmãos, nós temos que ter em mente outra grande lição, que Deus fala no Antigo Testamento, Êxodo 20, versículo 17, não darás falso testemunho. Quantos falsos testemunhos são dados? Quantos falsos testemunhos são dados? Em todos os lugares. Quantos falsos testemunhos são dados? Deus odeia o falso testemunho. Abomina, ele disse, olha, não dê falso testemunho, não faça isso. É um dos mandamentos, onde ele escreve, né, com o próprio dedo na tábua, né, de pedra. Aí Jesus vem no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 34 até o 36, os fariseus dizendo as maiores besteiras a respeito dele, absurdo, blasfemando, ele disse aos fariseus, ele disse, olha, vocês vão prestar conta de toda palavra frívola que saiu da boca de vocês. Vocês vão prestar conta de cada palavra. Vão ter que dar de conta de cada palavra no dia do juízo. Cada palavra que vocês falaram, frívola, tola, mentirosa, de falso testemunho, naquele grande dia, vocês vão ter que dar de conta. Já imaginou? Dá vontade de bem-aventurado, dizer assim, bem-aventurados os mudos, né? Eu disse ao meu amigo, ele ficou dando risada. Disse, mas meu irmão, é sério. A língua não é brincadeira, não. Ela revela tudo o que está no coração. Você quer saber quem é alguém? Pode deixar ele falar. Ele ou ela, seja lá quem for. Ela vai revelar quem ela é. Porque a natureza é terrível, ela se manifesta. Mais cedo ou mais tarde. Judas era ladrão, desde o princípio, mas chegou um momento que não teve jeito, ele se revelou. Pode demorar, mas se revela. Salomão também diz em Provérbios, que a boca que muito fala, a perturbação no coração. Né? Meus irmãos, a gente tem que aprender muito para se prostrar muito de Deus, pedir muita graça, pedir enchimento do Espírito para domar a língua. Que pense num negócio pequeno e difícil de domar, que é a língua. E, meus irmãos, Tiago ainda diz no verso 26, que a verdadeira religião é aquela que refreia ou domina a língua. Tiago 1, 26, olha o que ele diz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração e a sua religião é vã. Se o cara não doma a língua, a religião dele é o quê? É vã.
É isso que Tiago diz. Tudo se resume, irmãos, em Jesus. Tudo se resume em Cristo. Olhe para Ele. Como foi que Ele andou? Como foi que Ele viveu? Como foi que Ele se comportou? Como foi? O Rei dos Reis é a pessoa que me fascina. Em toda a Bíblia, né, o Deus encarnado, Jesus Cristo, que poderia dizer o que quisesse, com quem quisesse, fulminar, matar, fazer o que quisesse, que é o que ele vai fazer um dia, né, jogar no lago de fogo. Mas ele ficou na dele. Eu quero encerrar, irmãos, aí abra sua Bíblia, pode ir um pouco para frente, em 1 Pedro 3, versículo de número 9 e 10. 1 Pedro 9 e 10, é só um pouquinho mais para frente. E aqui encerrarei em nome de Jesus Cristo. Primeira Pedro 3, 9 e 10. Vamos ler até o 12, né? Para fechar o raciocínio. Diz assim, ó, 1 Pedro 3, verso 9 em diante. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. A gente deve pagar o quê? Quando alguém falar mal da gente, injuriar, mentir, a gente deve fazer o quê? Louvado seja Deus, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo mal, que Deus tire esse rancor, essa raiva que está no coração do irmão. É isso que a gente tem que fazer. Não pagar o mal com mal, né? Injúria por injúria. Às vezes hoje, irmãos, eu fico pensando, a gente, né, é uma geração de crente, menino valente, brabo, né, lampião mesmo. Não, a gente tem que ser manso, humilde. Manso e humilde, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se alguém lhe mentir a respeito de você, blasfemar, levantar um falso testemunho, dizer uma coisa sem saber, abençoe essa pessoa. Abençoe essa pessoa, ore por ela. O cativeiro de Jó só foi mudado quando os amigos dele, que estavam botando ele contra a parede, dizendo que ele tinha pecado, o cativeiro de Jó só foi mudado quando Jó orou por eles, aí Deus mudou o cativeiro de Jó. Aí ele diz no verso 10, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Bem parecido, né? Não fale dolosamente. Está com raiva? Saia do ambiente, se tranque, mas não fale. Porque eu sei que todos nós somos passíveis de passar raiva, de ter raiva, né? De sofrer injustiça e dizer coisas que não deveria dizer. Mas a gente tem que dominar a língua pelo fruto do Espírito, domínio próprio, e não ali falar dolosamente. Porque às vezes, irmãos, a gente fala mesmo sabendo que vai machucar. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Eu sabia que eu ia machucar uma pessoa, e ali eu falava porque eu sabia que eu ia machucar. Verso 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se para alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que a gente venha, irmãos, né, domar a língua, pedir autocontrole a Deus. Usar a língua para quê? Para orar. Usar a língua para quê? Pregar. Usar a língua para quê? Louvar o Senhor. Usar a língua para quê? Ensinar em mansidão.
edificar as pessoas, bem dizer as pessoas. E aí, você é um falso pastor, é um ladrão, que Deus te abençoe, irmão. Perdoa, pai, que ele não sabe o que ele está dizendo. A gente não deve pagar o mal com o mal, né? Deus é o vingador, Deus é o juiz, e um dia Ele há de trazer, irmãos, toda palavra, todo ato, todo pensamento, toda maquinação, tudo, irmãos. A gente não deve se preocupar com nada, né? Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem me libertado dessas coisas, de preocupação com o que o fulano pensa, ciclano pensa, beltrano pensa. Deus tem cada vez mais me libertado, porque eu tenho uma convicção plena e certa, mais do que eu estou vendo os irmãos, de que um dia Deus vai voltar e vai julgar com justiça. Ele vai julgar com justiça. O que é que eu tenho que me preocupar? Eu quero terminar com a história aqui, que eu já contei essa história. Um pastor muito famoso do século XVII, chamado Jonathan Edwards, ele é extremamente conhecido. Ele foi acusado, né, por um comerciante da cidade dele, e ele poderia se defender diante da igreja e argumentar e tudo mais, mas quando chegou lá, nesse julgamento, ele ficou calado. E as pessoas diziam: mas você não vai se defender não, Edwards? Ele disse: não, eu não quero perder Jesus como meu advogado. Um dia ele há de julgar, então eu não quero perder o direito que eu tenho. Ele vai ser meu advogado. Eu não quero advogar por mim mesmo, eu quero que ele advogue a minha causa. Com 10 anos depois, a pessoa veio toda arrependida e disse: eu menti, e eu fiz tudo para tirar ele daqui. E aí, as pessoas ficaram sem ter o que fazer. Teve outra história, né, também, que uma menina falou de um líder, e por causa disso, o líder foi colocado para fora da igreja, foi escorraçado, a família abandonou ele, e ele se isolou num sítio, sozinho. E depois de mais ou menos 20 anos, 25 anos, as pessoas descobriram, né, quando a criança cresceu, que ela tinha mentido. A criança disse: eu menti. E aí, ali foi a cúpula da igreja todinha lá, e disse: meu irmão, a gente pecou contra você. E foi tudo mentira. Aí ele, já velho, disse: tá bom, me dê a minha honra de volta, me dê o tempo de vida, me dê tudo que eu perdi no passado, nunca mais eu recupero. Essa conta vocês têm que acertar com Deus. Irmãos, que a gente venha refrear a língua, que a gente venha colocar um santo prego na língua, né? Eu falo para mim mesmo, né? Que sou uma pessoa que falo muito. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente fala, porque a língua é cheia de veneno mortífero. E a palavra de Deus diz que elas têm poder. Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Que a gente venha pedir misericórdia ao Senhor. Se colocar de pé e orar em nome de Jesus.